Ai, ai, ossos do ofício. Vamos lá. Antes de tudo, convido vocês a pegarem vossas Bíblias, marcar o que vamos estar lendo, anotem aí para buscarem depois. Muitos são os temas contidos na palavra de Deus para estarmos falando aqui. Sempre contamos com a direção do Espírito Santo, porque se dele não vier, nada podemos fazer, nada sabemos, nada somos. Então, bradou no meu ser as palavras bênção e maldição. E o poder da língua nessas duas situações. Então, vamos lá. Abram comigo a Bíblia em Tiago 3. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aleluia! Uau! Palavra forte é essa. Um grandioso despertar para todos nós que queremos viver com o Senhor na nossa vida. Devemos chamar o Senhor para nos ensinar a refrear a nossa língua. Vamos aprender o que é bênção e maldição, segundo os ensinamentos bíblicos e até do dicionário. O que é bênção? O que é abençoar? Consideramos as bênçãos da Bíblia uma transferência do poder da alma de uma fonte para outra. Segundo essa visão, quando Deus abençoa uma pessoa, Ele aumenta o poder da alma. O homem
pode então promover sua própria riqueza e fertilidade usando esse poder dado por aquele que o está abençoando. Então, abençoar no dicionário é lançar, bênção, abençoar, desejar bem, benfadar. E o oposto disso, então, é lançar maldição, maldizer, praguejar, condenar. E tem muito mais horror. Amaldiçoar é um substantivo feminino do ato ou efeito de amaldiçoar. Palavras com que uma pessoa deseja que advenham males a outra pessoa. Praga, desgraça, fatalidade, a maldição cai sobre o infeliz. Vem do latim male, o mal, e dicere, de ser, falar, dizer, de ser. Foi com o cristianismo que surgiu o significado de execração, de afastamento do que é sagrado e correto. Exemplo, os leprosos eram vistos como amaldiçoados. Uma pessoa crucificada era vista como amaldiçoada. Quando dissemos que a língua tem o poder de abençoar e amaldiçoar, é porque é através do nosso falar que bem dizemos ou mal queremos as pessoas. Algumas palavras que não devemos dirigir a outra. Como exemplo disso é, na Bíblia, já nos traz para não falar isso. Chamar o outro de idiota, burro, principalmente para as crianças, miserável, pois isso desenha a falta, a miséria, a indigência, a pobreza, a penúria. Danado. É muito comum, qualquer um de nós fala, nossa, essa criança tá muito danada. Nossa, mas esse cachorrinho é danado. Nossa, mas gente, que menino danado. Em sua base significa condenado, sofredor e perambulante, mal, maldito, ruim. Precisamos então, meus queridos, nos alertar para tudo que existe no reino espiritual. E se não cuidarmos da nossa boca, do poder que há em nossas línguas, podemos atrair para nós, para os nossos familiares, entes queridos, maldições, assim como bênçãos. Depende do que nós vamos estar exalando através da nossa boca. Com uma palavra errada, você pode abrir portais espirituais em vossas vidas, dando legalidade para o maligno fazer estragos grandiosos em qualquer área da sua vida. Pensem nisso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 diz: muitas vezes deslizamos não só nos atos, mas também no dizer. Por isso, vigiai e orai. É uma orientação sempre atual e oportuna, convidando-nos à observação de nós mesmos e de nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos do recurso da prece para buscarmos uma sintonia mais próxima com Deus. E a força necessária
para vencer as tentações e os erros. Pecados através da boca são muitos. Como já vimos lá atrás, são muitos os pecados. Mas agora, nesse momento, nós vamos estar falando sobre a mentira. Em uma nota do pastor Antônio Júnior, ele escreve que todo ser humano mente de vez em quando, seja de forma mais grave ou não. Alguns mentem para não continuar a magoar outras pessoas. Outros mentem para levar vantagem e conseguir o que quer. Há também aqueles que mentem para se livrarem da culpa por algo que fizeram ou deixaram de fazer. Enfim, existem muitas maneiras de mentir, mas o problema é que a mentira é um pecado que pode trazer graves consequências. A principal, nos afastar de Deus. Talvez você ache que não há nenhum problema em contar uma mentirinha, quando elas não fazem mal para ninguém. Tão simples, mentirinha. Mas como seguidores de Cristo, temos que ter compromisso com a verdade e ensinarmos o nosso coração a não achar normal mentir. Pois Jesus ensina que toda mentira, grande ou pequena, vem do maligno, provém do maligno. Veja o que ele disse em 1 João 8,44. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Não existe meio termo entre mentira e verdade. Se uma coisa não é 100% verdade, então ela é mentira. E quando você mente, você está desagradando a Deus e abrindo brechas para o inimigo atuar na tua vida e em tudo que é seu. Por isso, arrependa-se, faça de tudo para não cometer o mesmo erro. Se você deseja mudar de vida hoje mesmo, eu sugiro que você coloque em prática duas atitudes. Em primeiro lugar, priorize sempre a verdade, principalmente em seus relacionamentos. Ainda que possa ser algo difícil e doloroso, busque falar a verdade, pois é ela que liberta as pessoas, enquanto a mentira transforma homens e mulheres em escravos do diabo. Quem mente um pouquinho, mente um pocão. Eu tenho essa frase comigo. Outra frase que eu tenho comigo: melhor uma verdade amarga do que uma doce mentira. Porque uma doce mentira vai te deixar no engano. Uma doce mentira vai te ludibriar. Uma doce mentira vai enganar. Enganar a quem? O outro? Enganar a quem? Você mesmo? Nós temos que ter convicção de que engane quem quiser enganar. Ao Senhor, que tudo vê. Que tudo vê. Ninguém engana. Ninguém consegue enganar a Deus. Faça o que quiser fazer, aonde e como quiser fazer. Mas Deus não é enganado por ninguém. Então, se nós sabemos, cremos, queremos um Deus, queremos um fim bom para a nossa vida, sabemos que Deus está olhando por nós. Em qualquer lugar, em qualquer hora, você esconde de um outro ser humano.
Você brinca de pega-pega, de esconde-esconde com uma criança, com um animal. Mas com o Senhor, não importa aonde você esteja, Ele está sempre te vendo. Fazendo bênção ou fazendo o que é mal, não importa, Ele está te vendo. Por isso, arrepender-se faz de tudo para não cometer o mesmo erro. Nós precisamos disso, de entender em que lugar nós estamos. Ainda que seja difícil, porque não é fácil. Quando você começa a caminhar nos caminhos do Senhor, as coisas vão ficando estreitas e parecem que direto acontecem coisas em sua vida. Vamos falar assim, para você ser testado, né? Mas Deus não testa ninguém. Nós somos testados dentro das próprias concupiscências e defeitos da nossa carne, da nossa matéria. Se você é mentiroso, a tendência sua é de sempre cair na prova da mentira. Se você rouba, você sempre vai pelo lado do roubo. Se você adultera, você sempre vai ter um jeitinho de estar adulterando. Não é prova colocada por Deus. São coisas que você vai estar sempre confrontando para você poder vencer. E na própria Bíblia diz, isso que você faz, não faça mais. Todas as vezes que o Senhor nos perdoa, na palavra a gente ouve Ele dizer, vai e não peques mais. É fácil parar de mentir? Lógico que não. Sempre tem um motivo pelo qual a minha vez de mentir, sempre para me proteger de bronca. Eu já contei aqui, por exemplo, nossa, esse vestido é novo, bem. Você comprou agora? Não, faz tempo que eu tenho, você que não viu. Busquei onde? É mentira. E a partir disso, quando você acorda e vê que isso causa danos imensos na sua vida, coopera para o teu mal, e você aprende depois que no reino dos céus não entrará os mentirosos, é hora de deixar isso para trás. E todos os dias, a hora que for abrir a boca, que for mentir, para tudo e começa de novo. Começa de maneira certa, de maneira correta. Porque Deus está olhando. Porque Deus está querendo mudança. Em segundo lugar, não use a verdade para machucar pessoas. Ah, Eliana, é sempre para dizer a verdade, não é? É. Mas a Bíblia diz que até a palavra de bênção, quando é falada de um jeito agressivo, numa hora inoportuna, acaba sendo recebida como maldição. Por isso, o seu objetivo em dizer a verdade nunca deve ser o de ferir pessoas, mas de trazer cura e libertação. Então, haja com sabedoria, pedindo a Deus para mostrar qual o momento certo de falar. Jesus sempre dizia a verdade, como forma de trazer cura e libertação, transformação de pessoas. E esta também deve ser a nossa intenção. No Antigo Testamento, Deus ordena a seu povo a não mentir. Isso está em Levítico 19:11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Isso está em Efésios 4:25. Aqui, gostaria de fazer um parêntese e falar sobre a sinceridade.
Sinceridade significa franqueza, lisura, honestidade. A sinceridade é o traço do caráter ou da personalidade de um indivíduo. É uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. A qualidade que consiste em exprimir-se com sinceridade. Conhece-se como honestidade a pessoa honesta, respeita a verdade e estabelece as suas relações sob este parâmetro moral. Porém, quando em excesso, a sinceridade pode ofender e magoar o outro. Há pessoas que sentem muita dificuldade para estabelecer até onde é possível ser sincero e, por conta disso, acabam se prejudicando nas suas relações pessoais e de trabalho. O mundo corporativo não perdoa pessoas assim. Então, o que fazer, Eliana? Como fazer? Praticar a verdade e a sinceridade sem ferir. A palavra é ponderar com amor. Ficará bem mais difícil ferir. Amém? Devemos cuidar quando formos falar de alguém ou de algum assunto. Por exemplo, o que não é, o que você sabe se é verdade? Você presenciou? O que leu ou ouviu de fonte duvidosa? O que é apenas uma opinião? O que não vem para o bem? Comentários maldosos sobre a aparência de outra pessoa? Coisas que possam colocar alguém ao ridículo? Intimidades de outras pessoas? Críticas rancorosas e impensadas? O que não é útil? Tudo o que destacamos acima não é útil. Qualquer informação, comentários ou opinião sem fundamento, observação gratuita que deixa a pessoa para baixo, nervosa, enfim, que tudo passe pelas 3 peneiras: verdade, bondade e necessidade. Eu vou ler para vocês um texto que fala sobre as 3 peneiras. Diz assim o texto: um homem procurou ao sábio Sócrates e disse-lhe: preciso contar-lhe algo sobre alguém. Você não imagina o que me contaram a respeito de... Antes dele falar o nome, nem chegou a terminar a frase, quando Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: espere um pouco, o que vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras? A primeira é a da verdade. Você tem certeza de o que vai me contar é verdade? Não posso saber. Não posso saber. O que sei foi o que me contaram. Então, suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira. A bondade. O que vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não, absolutamente não. Então, suas palavras vazaram também a segunda peneira. Vamos agora para a terceira peneira, a necessidade. Você acha mesmo necessário contar-me esse fato ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Não.
Passando pelas 3 peneiras, compreendi que nada me resta do que iria contar. E o sábio, sorrindo, concluiu: se passar pelas 3 peneiras, conte, tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e criar a discórdia entre irmãos. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, passe pelo crivo das 3 peneiras. Verdade, bondade e necessidade. Amém? Lindo esse texto, não é? Bastante real, não é? A partir disso, vamos ver na Bíblia alguns versículos que nos adverte, nos ensina a examinar se estamos agindo corretamente. Anotem todos. Vão lá, peguem caneta e papel. E é o que também eu já fiz. Eu anotei no papel. Para mim também tá sempre buscando isso. Colossenses 3 diz assim, o versículo 9 e 10. Não minta uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Salmos 101, 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Mentiroso não permanecerá na minha presença. Olha como é forte o que Deus deixou escrito. Provérbios 14, 5 diz: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Provérbios 20, 17 diz assim: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Você faz, mas depois você colhe a consequência. Você fala, mas depois a resposta vem. Não se enganem, achando que quando nós estamos falando do outro, maldades, aquilo tudo que não passa pelas 3 peneiras, nós não vamos colher lá na frente uma verdade que vai ser para nós. Da mesma forma que nós fazemos, nós seremos olhados e julgados pelo Senhor. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O que nós entendemos? Primeiro, Deus não é homem para que minta. Aqui está sendo dito que Deus não mente, mas o homem mente. Nem filho do homem para que se arrependa. Por quê? Para Deus, tudo é sim, sim, não, não. Ou é certo, ou é errado. Ou eu posso, ou eu não posso. Ou é correto, ou é errado. Ou é verdade, ou é mentira. Tendo ele prometido, não fará as promessas que estão escritas na Bíblia. Ele não fará, ele fará cumprir em nossas vidas. Tanto as bênçãos como as maldições que ele envia, não, que nós buscamos para a nossa vida. Que nós cavamos, plantamos para a nossa vida. Tendo ele falado não cumprirá, cumprirá todos os propósitos de Deus. No céu, na terra, sobre a terra, debaixo da terra.
todos os planos escritos para mim e para a tua vida serão cumpridos. Basta que nós queiramos estar em conexão com Ele, para que aquilo que a gente colher, aquilo que a gente receber, seja presente do céu. Amém? Que seja assim, o poder da palavra. As palavras são ferramentas extremamente importantes da nossa comunicação. Elas têm um grande poder, sendo capazes de motivar, levantar, emocionar, aproximar, decepcionar, magoar, afastar, derrubar. Dependendo do que e de como falamos, podemos tanto agradar como desagradar quem nos ouve. Receitas para o bem. Abram Mateus 12:34. Diz assim a palavra do Senhor. 12:34. Jesus falando: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha como isso é grave. Eu não vou pegar esse contexto sozinho, mas isso serviu na época onde aqueles sacerdotes falavam várias coisas, eles implicavam com pessoas, implicavam com o próprio Jesus, mas eles viviam debaixo de uma lei achando que eles eram soberanos, que eles sabiam tudo, que eles podiam tudo, que eles faziam o que era correto, porque eles obedeciam o que estava escrito na palavra. Só que eles não agiam de acordo com o amor de Deus. Eles eram somente julgadores, eles não agiam com amor, eles tinham maldade na língua, eles tinham pesar na língua. E o Senhor quer que nós cuidemos e guardemos do nosso coração, porque na palavra dele diz que se tiveres que guardar alguma coisa, guarde o seu coração. Porque tudo que sai pela boca, entendemos que aqui está escrito, vem direto do nosso coração. Abram em Lucas 6:45 e vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Lucas 6:45. Eu gosto de colocar direto no computador, porque assim a gente não perde tempo. Mas esses versículos eu achei depois. Lucas 6:45 diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. De novo, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lá em Mateus fala isso, lá em Lucas fala isso. Vamos ver em Provérbios 4 o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 4, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Olha que palavra linda essa. E para finalizar, ou para caminhar para o fim,
Mateus 12, 36, 37. Veremos. Eu não sei o que está escrito porque eu não tenho decorado. Mateus 12. Mas se está escrito ali é porque é bom. Mateus 12, 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Forte, não é? Está escrito. Não sou eu quem digo. O próprio Senhor deixou isso para nós como conduta do que devemos fazer com a nossa língua, com os nossos lábios. E hoje, como antes, o que a gente entende que o povo está vivendo onde? Em trevas. E na palavra do Senhor, ele comunicava isso, que o povo jazia em trevas, mas esse povo viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Jesus, a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando procuramos viver uma vida com Cristo, vemos que quanto mais perto de Deus, mais enxergamos os nossos erros e as nossas misérias. Isso nos traz tristeza, mas essa tristeza que vem de Deus nos traz a retratação, nos traz consciência daquilo que não queremos mais para as nossas vidas. Vem o arrependimento, isso causa uma mudança de pensamento e de atitudes. Graças a Deus, isso acontece quando a gente está disposto às mudanças que o Senhor tem para as nossas vidas. Um arrependimento verdadeiro nos faz voltar-se para Deus de todo o nosso coração. E é um convite real para os homens que se convertam dos seus pecados. No Antigo Testamento, os profetas clamavam para que todos voltassem para Deus. No Novo Testamento, o chamado de Deus é para o arrependimento. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante Deus, perante uns aos outros. E os nossos pecados testificam isso contra nós no dia do juízo. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Todos os nossos defeitos, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão, rebeldia, o conceber e proferir do coração as palavras de falsidade. Provérbios 6, 16, 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Provérbios 21, 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e um laço mortal. Atos 17:30 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância,
Agora, porém, noticia aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Com isso, o que nós entendemos? Que nós precisamos de arrepender, que nós precisamos mudar a direção, converter os nossos caminhos e seguir, esquecendo as coisas que para trás ficaram e daqui para frente fazer o que é correto. Em Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Porquanto conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Arrependamos e mudemos nossos caminhos agora. Mas hoje, Deus nos chama a consertar os nossos erros e refrear a nossa língua e a maldade que há dentro de muitos de nós. Muitas vezes convivemos a vida toda com os nossos atos maus, que nem nos demos conta de que a maldade está nos conduzindo por tanto tempo. Mas hoje chegou o dia do basta, o dia de se libertar e tornar-se uma nova pessoa. Não para ser bonito aos olhos dos outros. Nossa, como eu sou bonzinho, faço bem ao próximo, posso até ser elogiado. Não. Devemos mudar para agradar o coração de Deus, para estar de acordo com o propósito de ter nos criado a sua imagem e semelhança. Nos chama ao arrependimento nesse dia, porque pela fé recebemos o perdão e assim podemos ser libertos para viver leves com os perdões que o Senhor já nos deu. O remédio vem do Senhor para nos curar e nos libertar. E o arrependimento é a única chave para isso. Precisamos nos consertar com Deus. Somos pecadores e por isso não acreditamos que podemos receber tamanha bênção. Mas podemos. Porque recebemos de Deus é um dom gratuito, é uma imerecida graça, mas Ele nos concede. Não merecemos, mas recebemos do Senhor, porque Ele nos ama. Amém? Aleluia, glória ao Senhor. Na verdade, essa é uma live que não chama a atenção e que não agrada as pessoas. As pessoas não gostam de estar ouvindo esse tipo de coisas. Estão viciadas em só ouvir coisas boas. Você vai receber um milagre. Você vai ser abençoado. Deus prometeu. Deus prometeu. Deus prometeu. Mas nós precisamos entender que para todas as bênçãos do Senhor chegar até nós, nós precisamos passar por vários crivos, e dentre um desses crivos é deixar de mentir, é deixar de enganar, é deixar que esse órgão pequeno no nosso corpo faça maldições na vida de pessoas, que nós sejamos, através da nossa boca, abençoadores, pessoas que levam a palavra, pessoas que levam o consolo, pessoas que levam o conselho, pessoas que levam o amor de Deus. Amém? Para hoje é isso. Gostaria de pedir que vocês deixem o Espírito conduzir a vida de vocês nessa semana. Peçam ao Senhor em oração, em jejum, para que seja matada a nossa carne cada dia mais, para que o Espírito possa vir
viver em nós. A gente entende que essa palavra ela é poderosa e ela não poderia deixar de ser feita, porque deu problema no celular da igreja. E eu transmiti direto no meu Face, porque deu problema no celular da igreja. Na hora de conectar, ele mudou toda a configuração. E na hora eu falei, Senhor, que o Senhor venha fazer, porque a gente não espera. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o celular, o meu já estava posicionado para também fazer a live ao vivo. Amém? Vamos orar para entregar. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui. Se essa live faz sentido, esse tempo faz sentido para você, curta, compartilha, envia para quem você acredita que precisa de uma mudança, não como forma de apontamento, mas de amor no coração, de querer que todos venham para fazer parte do reino, não de um reino de mentira, não de um reino de falsidade, mas um reino de verdade em Cristo Jesus. Amém e amém. Pai amado, glorioso, santo, bendito e poderoso Deus, entregamos essa live em Tuas mãos, ó Deus, que alcance mentes, lares e corações. Agradecemos por esse dia de vida, agradecemos por este final de semana, agradecemos por todas as coisas que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, entregamos os cultos de amanhã, Pai. Entregamos a nossa semana, nosso trabalho, nossos familiares, adotivos, biológicos, nossos enfermos, nossa terra, nosso planeta, nossa nação. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Até o final de semana que vem, se Deus quiser e permitir. Beijo no coração de cada um de vocês. É inacreditável.